Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita. Eu tô aqui hoje pra falar sobre os livros que eu li. Bom, eu comecei o mês de março fazendo algumas escolhas bem interessantes. Eu decidi que eu queria esse ano conhecer novos escritores nacionais, escritores contemporâneos, gente que eu não conhecia e que pra mim ia ser uma completa novidade. E foi isso que eu fiz agora em março. Eu já comecei o mês escolhendo duas leituras muito bacanas. Duas mulheres, né? O que, além de ser um escritor nacional novo, para mim ainda tem essa questão de ler mais mulheres. Vamos começar falando então sobre o incrível Azul Corvo, da Adriana Lisboa. Gente, eu não conhecia nada da Adriana Lisboa, nunca tinha lido nenhum livro dela, nem visto nenhuma resenha de nada. Cheguei no escuro mesmo, escolhi esse livro na biblioteca e não me arrependi de maneira alguma. Uma leitura excepcional. O que mais me impressionou nesse livro é a linguagem que a Adriana usa para narrar uma história, por vezes muito triste, muito pesada, com passagens extremamente carregadas de emoção. Mas a Adriana consegue ter uma leveza numa narrativa assim muito poética por vezes, uma visão muito feminina dos acontecimentos. Esse livro conta pra gente a história de Vanja. Vanja é uma garota de 13 anos que acabou de perder a mãe e decidiu por conta própria que ela ia viver com um padrasto nos Estados Unidos. Ela tem uma atitude super corajosa, porque ela sai da casa da tia, onde morava, no Rio de Janeiro, e vai para um país estranho conviver com uma pessoa que não é da família, vamos dizer assim, né? Com quem ela teve pouquíssimo contato, mas mesmo assim ela decide fazer essa viagem. Bom, a Vanja está atravessando um período muito complicado da vida dela. Ela está crescendo, ela está se tornando uma adulta, ela acabou de perder a mãe, ela vai viver com uma pessoa em um país que ela não conhece. Então, são questões que muitas vezes vão levantar situações e momentos até dramáticos. Mas aí é que reside a grande maestria da nossa querida Adriana. Ela consegue fazer uma narrativa, criar, bolar uma forma de contar isso pra gente sem ficar triste, sem ficar pesado, sem ficar angustiante, sabe? Inclusive os momentos em que ela narra um pouco sobre a guerrilha do Araguaia. O padrasto da personagem, ele é um ex-combatente da esquerda armada brasileira e na época da ditadura, então ele tem bastante história para contar. E a Adriana consegue fazer isso nesse livro de uma maneira muito delicada, de uma maneira leve. E são muitas vezes nessas cenas que a gente percebe a grande habilidade da Adriana em escrever um texto ao mesmo tempo complexo, que fala e trabalha com temas e assuntos pesados, mas mantendo sempre uma visão até quase infantil, que é um pouco a visão da personagem, né, nessa ocasião, quando ela tem 13 anos. Então, eu fiquei muito admirada com essa capacidade da Adriana, gostei muito, eu vou ler outros livros dela sem dúvida nenhuma, porque além de ser uma leitura rápida, ela escreve de um jeito muito fluido, de um jeito que não prende, a gente não fica preso por muito tempo, vai passando as páginas rapidinho e se envolvendo com a história, com os personagens de uma maneira muito, muito agradável. E eu pretendo ler mais coisa dela ainda para aproveitar ainda mais esse estilão bacana dela de escrever. E aí o meu segundo livro, eu peguei um segundo livro nacional para ler esse mês, também de uma escritora brasileira, foi o Inventário das Coisas Ausentes, da Carola Saavedra, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dela. Bom, gente, esse é um daqueles livros que quando termina, a gente fica assim, pô, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Será que é legal, que não é? É aquele livro que você fica precisando de mais alguma referência para tentar fechar o ciclo. Pelo menos para mim foi assim, principalmente porque eu cheguei no livro sem informação nenhuma. Assim que eu terminei, que eu fechei o livro, eu fui pra internet e encontrei poucas coisas, algumas resenhas que eram mais complicadas do que o livro ainda para entender, mas eu encontrei uma entrevista da própria escritora falando sobre a obra, e aí eu consegui entender melhor qual que era a proposta desse livro. Essa é uma história dividida em duas partes. A gente tem uma primeira que se chama Caderno de Anotações e depois uma outra que se chama Ficção. A parte ficção
é o livro em si, vamos dizer, é uma história com começo, meio e fim, mais ou menos, começo, meio e fim, não totalmente, tá? A princípio, a primeira parte mostra pra gente a história da Nina, que acabou de conhecer o Pedro. Durante algum tempo eu achei que quem estava escrevendo o livro era o Pedro, mas depois eu comecei a achar que não, que tinha um outro narrador. E realmente é uma coisa meio confusa essa primeira parte do livro. Na segunda parte parece que as coisas tentam se encaixar, mas até o final do livro eu não tinha conseguido captar ainda qual que era a linha principal do livro, né? E foi aí que foi importante ver a entrevista com a Carola, porque ela fala que realmente esse não é um livro que tem uma linha principal, que tem uma história única. É um livro que mostra como o escritor junta as peças muitas vezes para escrever um livro. Por isso que a primeira parte chama-se Caderno de Anotações. Então tem várias histórias, não obrigatoriamente ligadas, mas ao mesmo tempo interligadas, com passagens de personagens, e a segunda parte é o texto, a ficção em si, né? Eu achei um livro bastante arriscado nesse sentido, tá? Mas existe uma coisa que pra mim me levou até o final do livro, me fez não desistir da história e me fez no final também ter curtido essa experiência. Por mais doido que seja, por mais maluca que tenha sido a narrativa, por mais sem sentido que sejam os fragmentos de textos que estão alinhados, a gente consegue perceber a capacidade incrível da Carola como escritora. Realmente os textos são curtos, são pequenos, não se encaixam entre si, mas você percebe a grandiosidade, você percebe a capacidade criativa e de narrar um texto com muita emoção, com muito envolvimento, deixando a gente assim meio inebriado com poucas palavras. Quando a gente entra nessa segunda parte, existe um personagem que encontra com o pai depois de 23 anos. E aí sim existe uma série de textos que mostram mais ou menos uma história linear e mais justa, vamos dizer assim, mais enquadradinha. Essa parte eu preciso dizer que eu fiquei profundamente emocionada. É um dos textos mais bonitos que eu já li, com diálogos assim incríveis. Então eu não tive como não gostar desse livro, porque todos os fragmentos, todos os textos, por menores que sejam e mais sem pé, sem cabeça, sem sentido que possa aparecer nesse livro, tem essa coisa, esse brilhantismo, tem esse carisma, tem essa capacidade de criação e de transmitir emoção muito forte da Carola. Então, sem sombra de dúvidas, é uma escritora que eu vou atrás de outros livros. Imagina que os outros não sejam tão arriscados quanto esse, mas valeu muito a pena para conhecer a narrativa dela, que é especial. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer outros livros, ou esse mesmo da Carola, quem quiser arriscar, porque é um livro curtinho, ó, um livro pequenininho. Então eu li ele no sábado e valeu a pena para conhecer uma escritora tão bacana. E foi isso, gente. Eu comecei o mês então com 2 leituras de escritoras contemporâneas brasileiras. Recomendo tanto a Adriana Lisboa quanto a Carola Saavedra. Eu acho que é Saavedra ou Saavedra, continuo sem saber, mas eu recomendo muito os 2 livros, as 2 escritoras, e eu pretendo continuar aí buscando novos escritores nacionais. Quem tiver dica, quem quiser me deixar alguma sugestão de livro ou de autor mesmo, pode colocar aqui embaixo, eu vou ficar super contente, porque aí eu já tenho mais ou menos uma diretriz aí pra seguir. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto pra falar mais sobre os livros que eu li e é só. Tchau, tchau!